Boa noite. Então nós vamos começar aí mais um bate-papo cultural, o de número 36. Eu vou me perdendo aí no caminho. E muito legal a gente estar aqui. Eu tive a oportunidade de ouvir um pedaço da fala da doutora Carmen, porque eu tive um outro compromisso na Semana da Consciência Negra. E aí falei, não, nós temos que trazer de novo, e logo, a doutora Carmen, para a gente poder gravar, poder filmar, poder colocar no portal do arquivo, né, e divulgar essa fala dela para que mais pessoas aí tenham acesso. O professor Romualdo, então, apresenta a nossa convidada de hoje. Boa noite a todos. É com alegria que nós vamos começar mais um bate-papo, né, 36º bate-papo cultural, com o tema Direitos Humanos, a implantação da Lei 10.639. E hoje nós temos a alegria e a honra de ter aqui conosco, né, para nos provocar nesse bate-papo, a doutora Carmen Dora de Freitas Ferreira. A doutora Carmen tem formação em Direito, Serviço Social, advogada, trabalhou 28 anos no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, TRT de São Paulo, integrou várias comissões da Ordem dos Advogados do Brasil, presidiu a Comissão do Negro e Assuntos Antidiscriminatórios da OAB de São Paulo, CONAD, né, triênio 2003-2006. É ex-membro da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa e também da Comissão de Igualdade Racial, ambas da OAB São Paulo. Integra o coral da OAB e o coral Resistência Negra. E também você participou da Comissão de Mulheres, né? Da Mulher Advogada. Tá, da Mulher Advogada. Então, eu estava conversando com a doutora Carmen, explicando para ela como que é o espírito do nosso bate-papo, que a gente tenha sempre preocupação de criar um ambiente mesmo de conversa. Então, que a apresentação dela, ela tem esse caráter de fazer uma provocação, né, e a gente poder conversar, trazer questões, né, aspectos, né, e justamente vinculado a esse tema aí da Semana da Consciência Negra, em que a gente começa a compreender um pouco mais, né, à medida que a gente vai fomentando uma discussão de qualidade entre nós, a gente vai reconhecendo vários aspectos que ajudam a gente a perceber a profundidade, né, do racismo que está na cultura brasileira, atrelado com estruturas de autoritarismo, né, muita violência, né, e que tudo isso a gente precisa conversar, fazer esforço de interpretar, para que a gente possa criar uma outra condição para ter novas práticas e a gente poder se apropriar dessa riqueza que é a nossa cultura, que é da boa mistura que nós temos, né, da matriz indígena, da matriz africana, e que isso é nosso potencial, e a gente, quando se deixa levar por práticas de violência e de racismo, somos nós mesmos que estamos prejudicados, né? Então, eu vou passar a palavra para a doutora Carmen, ela vai fazer essas primeiras provocações, e eu pedi para ela falar também da experiência dela para nós, né? Porque a experiência, o testemunho, tem esse caráter também de provocar o nosso pensamento. Então, ela inicia então o bate-papo com as provocações, e depois eu vou abrir a palavra para todo mundo participar e contribuir aí com essa discussão sobre esses vários aspectos que envolvem o racismo na cultura brasileira. Tudo bem, professora? Sim. Doutora Carmen, com a palavra. Boa noite, companheiros e companheiras de luta e de resistência, pessoal aqui da Federação e do Sindicato dos Químicos, parceiros inseparáveis. Já me sinto uma sindicalizada de vocês aí, hein? Sim.
a Diva, né, que tenho a oportunidade de estar assim sempre presente, e é muito gostoso estar aqui com vocês e ter essa oportunidade de refletirmos sobre essa questão que nos aflige, embora tantos anos tenham passado. Mas veja só, o vídeo, né? Começar por algumas citações que apareceram lá. Aqui no meu currículo, eu pertenço a um coral que se chama Resistência Negra. E esse coral é formado só por negros. E a gente só canta negro espírito. E toda vez pergunto assim, por que só negros? Por que não pode ter branco? Mas ninguém pergunta assim quando você tem um coral de italiano, quando você tem um coral de japonês, sei lá do que. Ninguém pergunta por que só tem integrantes de pele clara e não tem ninguém de pele escura. Mas toda vez que o Resistência canta, sempre a gente encontra alguém que pergunta por que não tem negro, não tem branco aí? Olha, o Coral Resistência surgiu, vai fazer 20 anos, foi quando aconteceu os 100 anos da abolição. Teve várias solenidades, né? E tinha um conjunto de membros da Igreja Metodista que eles estavam conversando e falaram assim, nossa, tantos corais cantando, por que a gente não pode formar um coral nosso? Então começou com uma família. E a característica negro espiritual. E começou, então, o Coral Resistência sob a regência do maestro Moisés da Rocha, que é o radialista da Rádio USP do Samba Pé de Passagem. Eu me sinto muito honrada em fazer parte desse coro seleto, que quando canta, vocês precisam de ver, é simplesmente fantástico, né? Mas... é mais com esse repertório. E então, o que incomoda, né? Mas por que só tem negros? Por que vocês não estão fazendo discriminação? Não, a gente simplesmente se reuniu e resolveu fazer um coro, qualquer problema. Nenhum, né? Ela falou também lá no vídeo da nossa cultura, das nossas raízes, das nossas danças, né? E quando eu era mais jovem, quando eu tinha lá os meus 40 anos, tinha um programa que se chamava Show de Talentos, que era num clube da Polícia Militar, meu marido é militar, então eu gostava de cantar. E eu gosto de músicas antigas, eu gosto de músicas que tenham melodia, que tenham letra, que tenham sentimento. E eu gosto muito de cantar choro. E tinha um conjunto regional que tocava magnificamente bem. E eu me afinei muito com eles, então eu me inscrevia para cantar. E toda vez que eu ia cantar, o auditório enchia, ninguém arredava pé, né? Mas tinha uma jurada que ela falava assim, a Carmen canta muito bem, mas ela tem que fazer umas palhaçadas, tem que dar uns pulos assim, né? Bom, a primeira vez que ela falou, eu fiquei meio assim. Aí eu fui cantar de novo. Mas eu já falei, a Carmen tem que fazer umas graças, tem que dar uns pulos, né? Escrevi uma carta para o diretor do programa. Seu diretor, eu não me inscrevi para o trono vale tudo. Eu me inscrevi para cantar. E assim eu não tenho que fazer palhaçada, nada contra quem eu faça. Só que eu não me candidatei para isso. Então eu não acho justo que a senhora jurada diga isso, porque ela ainda acrescentava o seguinte, é por causa da cor, tá na pele, né? Então ela dizia que eu tinha que dançar, tinha que fazer umas palhaçadas por causa da cor. São os estigmas, reflexos da abolição inacabada. Outra coisa, o que nos chama a atenção é o 14 de maio e não o 13 de maio. 13 de maio. A história que ficou é aquela que o opressor escreveu. A nossa história, ela tem uma tradição oral agora que ela está sendo documentada com esse vídeo que tem aqui, com um vídeo magnífico que tem a Federação dos Químicos, com alguns livros, algumas matérias que estão sendo lançadas e escritas a respeito, porque até então a nossa história vem passando de geração a geração. E agora está na hora de começarmos a documentar a nossa história, porque tudo que aconteceu, nós sabemos, foi destruído e nada ficou a não ser aquilo que passa de tradição em tradição. Um dos estereótipos que ficou, né? Mulher negra. Então, se você é mulher negra, você é desfrutável. Todo mundo pode passar a mão, pode falar o que bem entender, e você não pode falar nada. E isso vem de onde? Vem do tempo da escravidão, onde as mulheres eram coisa a
Assim como os negros, né? Porque os homens negros não eram considerados como pessoas, como sujeito de direito, eram considerados como coisa. E assim os senhores achavam que podiam fazer o uso que quisesse. E se vangloriavam disso. E daí vem o estigma de que as mulheres negras são mais fogosas, são mais atraentes, E então, aqueles oportunistas se acham no direito de querer pôr em prática essa tática que era usada no tempo da escravidão, só que agora são outros tempos. Então nós queremos respeito, assim como as outras mulheres. A nossa comida. A comida era escassa naquele tempo. E as mulheres trabalhavam na casa dos senhores e sempre tiveram por hábito colocar um tempero assim bastante carregado para que a comida ficasse gostosa. Então as partes nobres do boi eram usadas na casa grande e o resto mandava se jogar fora. Mas diante da escassez, o que os negros faziam? Aproveitavam aquelas sobras, né? A orelha, o rabo, o joelho, né? Essas partes do boi punham tudo na panela com muito tempero. Como eles plantavam muitas verduras, principalmente a couve, né? Então faziam aquele mexido. E os senhores falavam, mas o que esses negros fazem na comida que tem esse cheiro e nós não conseguimos fazer a mesma coisa? A origem da feijoada, né? Que agora disse que é um prato típico do estado de São Paulo, mas a origem está lá atrás. A capoeira, que agora está sendo elevada ao nível de esporte, os negros não tinham armas. Eles foram escravizados, que é diferente de ser escravo. Eles foram trazidos à força. Sempre resistiram. E porque resistiam, eram mutilados, eram mortos, eram castigados. Então o estigma de que o negro é preguiçoso, que o negro é acomodado, é o opressor quem colocou. Se vocês observarem, nessa cidade, em São Paulo, os prédios bonitos, com uma arquitetura magnífica que você olha e diz, nossa, mas que obra de arte, hein? Mas se não tinha tecnologia de ponta naquela época, e não se tinha os recursos que tem agora, de quem é aquele trabalho? Mão de obra escrava. Então onde é que se enquadra o estigma de que o negro não gosta de trabalhar? Ele trabalhava e deixou as suas marcas, que estão aí para serem conferidas. E como eles não tinham armas, eles precisavam se exercitar de alguma forma. E eles então lutavam. Mas quando os senhores perceberam, eles diziam, não, nós só estamos dançando. E os senhores então achavam que era uma dança. Por isso que algumas pessoas dizem que a capoeira é uma dança, outros dizem que é um esporte. Então eles estavam se exercitando, se preparando, porque se tivesse um confronto, eles saberiam como se defender. Porque na capoeira existem alguns golpes que, se acertados, é o que é chamado de mortal, que podem realmente matar uma pessoa. Mas então os negros se exercitavam e se precaviam, dizendo que era uma dança. E, apesar de todo esse sofrimento, eles sempre foram tementes a Deus. Nunca deixaram de louvar o Criador. Então eles trabalhavam e louvavam. Daí a origem do nome negro espiritual, porque as músicas eram muito espirituais. Eu de ouvir um violonista que é considerado o terceiro melhor do mundo, que é um negro, Robson Miguel. Se vocês tiverem oportunidade de ouvi-lo, será assim uma performance inesquecível. Então ele estava contando a história da música. E ele estava falando sobre o blues, aquela música, né? E às vezes que o violão faz assim, twin, sabe? Ele estava explicando o que era esse twin. Diz que era a chicotada mais severa que o negro levava quando ele estava trabalhando. Ele dizia, ai! Então acrescentou na música. Hoje todos acham bonito, falam, nossa, o blues, e até faz isso como se fosse uma performance, mas tudo tem uma história. E puxando agora mais para os nossos dias, para que nós possamos ouvir também vocês, né?
Dizem que não existe racismo no Brasil, que aqui somos todos iguais. Mas o que nós vemos é que existe uma igualdade formal e não uma igualdade real. Por que formal? Porque a lei diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Diz que a todos é assegurado o acesso à saúde, à educação, ao lazer, ao convívio social. Mas se nós formos observar bem, não é assim que acontece. E a cada vez que se tem uma situação discriminatória, o opressor diz assim: não, mas você me entendeu errado. Na minha família, minha avó era negra, o amiguinho do meu filho, a minha empregada é negra, eu trato ela igual a pessoa da família. A minha empregada é negra, mas é limpinha. Minha empregada é negra, mas ela é cheirosinha. Por que tem que acrescentar esses apelidos? Quer dizer, só porque é negro você tem que dizer, olha, é negro, mas não fede. Porque quando ela diz, é negro, mas é limpinho, quer dizer o quê? Nós estamos com um caso em São Paulo que está sendo muito interessante, mas a moça mandou um currículo, um colégio conceituado, está até na internet, isso porque eu acabei dando uma entrevista, e ela apresentou o currículo dela foi aceito, e quando ela se apresentou, a coordenação disse: se você preenche os requisitos, está contratada. Mas o currículo não perguntava que cor que você é, como é que você é. Quando chegou na direção, a diretora olhou para ela: você não preenche o nosso perfil. Com esse cabelo desse jeito, isso ela contando para nós. Tem que dar um jeito nesse cabelo. A moça é negra. E ela disse: mas eu sempre usei o meu cabelo assim. Não, mas aqui o perfil é cabelo liso. O que ela quis dizer com esse perfil é cabelo liso? Ela quer que a moça negue a identidade dela. Nada contra quem alisa o cabelo. Porque na atual conjuntura, as mulheres fazem isso para elevar sua autoestima. Tem umas que alisam, tem outras que enrolam, tem outras que cortam. Mas no caso, ela gosta de usar o cabelo do jeito que ele é. E na medida que é imposto para ela que aquele tipo de cabelo não preenche o perfil, afrontou a dignidade, afrontou a autoestima dela. Mas não parou aí. Houve uma observação quanto ao tipo físico dela. Que ela deveria usar uma camiseta larga para esconder as partes dela, porque ela seria muito chamativa e isso poderia prejudicar. Ela contando, olha gente, mas não é possível que tenha acontecido uma coisa desse jeito. Agora, toda vez que ocorre a discriminação, o assédio moral, o assédio sexual, o opressor não faz assim aberto. É sempre de uma forma a evitar testemunhas. Só que a pessoa que faz isso, ela tem um certo perfil. E se você observar, quando a pessoa conta, ela não está inventando, porque o ofensor está acostumado a fazer isso desse jeito. E continua fazendo até que alguém diga, chega. E no caso, essa moça disse, chega. E ela então está procurando os organismos defensores do direito à dignidade humana, contra a discriminação e preconceito, para ver como é que vamos resolver essa questão. E aí a reportagem veio falar comigo e disse assim, doutora, mas a diretora disse que ela não é preconceituosa porque ela tem empregado deficiente com síndrome de Down e que ela não chamou a moça de negra nem de macaca. E eu disse para ele, mas onde é que está escrito na lei que é requisito chamar de macaco ou de negra para caracterizar o racismo? A lei é ampla, ela diz que toda discriminação contra sua etnia, sua raça, e daí tudo que se enquadra é discriminação. Então, negro e macaco é mais um dos estereótipos que é colocado nas pessoas. E com essas reuniões que nós fazemos, nós precisamos eliminar isso. Que o ser humano tem que ser respeitado pelo que ele é. Cada indivíduo tem que ser tratado de forma igual. E
aí alguém fala assim, mas aí você está falando do princípio da isonomia. O princípio da isonomia diz que é para tratar, que é todo mundo tratado igual perante a lei. Mas qual é o verdadeiro alcance do princípio da isonomia? Tratar diferentemente os desiguais na medida em que se desigualam. Ou seja, se você tem uma pessoa muito simplória, e se você tem uma outra com todo o conhecimento, com todo o gabarito, com todo o acesso social, se você tratar os dois igualzinhos, você está discriminando. Porque um tem condições e o outro não tem. Então você tem que tratar igual, observando cada um as suas diferenças e observando a cada um as suas dificuldades. Por isso que nós somos partidários também da política de cotas. Aí o pessoal diz, mas racismo ao contrário? Não. É uma reparação histórica que o Estado, no seu sentido amplo, nos deve desde o 14 de maio. O 14 de maio, mais de 1 milhão de pessoas colocadas na rua, sem direito a qualquer indenização, sem casa, sem nada, ficaram jogados. Porque está extinta a escravidão, revogam suas disposições, em contrário. O mercado de trabalho não comportava toda aquela multidão. As negras, como já trabalhavam na casa dos senhores, continuaram. Só que agora, recebendo alguma coisa. Está aí a origem do trabalho doméstico. Os negros, os que tinham mais de 60 anos, muitos estavam doentes, ficaram jogados. Os outros ficaram vagando. E as autoridades diziam, mas isso está um caos, tem muita gente aqui na rua, que vadiagem, e criou-se a lei da vadiagem, que caiu em desuso há pouco tempo. Uma lei feita, direcionada para aqueles negros escravizados que agora eram livres, entre aspas, mas que não tinham condições de se manter. Se a esse povo liberto tivesse sido assegurado o direito ao trabalho, uma indenização compensatória, o direito ao estudo, certamente nós teríamos uma igualdade mais real nos dias de hoje. Mas nada disso aconteceu. Ao contrário do que aconteceu com os outros imigrantes que para cá vieram. Por isso, nós somos partidários de que seja efetivamente implementada a política de cotas. Por isso, nós defendemos a Lei 10.639, porque a discriminação e o preconceito é uma questão de cultura. A criança não nasce preconceituosa, ela fica. E às vezes, se nós observamos quem está ao nosso lado, sempre a pessoa diz, eu não sou preconceituoso, não sou discriminador. Mas se acontecer uma determinada situação, se for uma pessoa negra, só podia ser negro. Então aquelas outras célebres frases que a gente sempre ouve, que eu nem vou repetir aqui, né? Mas isso é o quê? É a falta do diálogo, porque na medida em que há uma negação de que exista a discriminação e o preconceito, é aquilo que a gente chama de racismo cordial, sei lá. Por quê? Cordialmente somos todos iguais, tá? Somos todos tratados da mesma maneira, todo mundo tem o seu direito de acesso, todo mundo tem o direito de expressão, então não tem nada errado. Desde que você, negro, continue na subserviência ou no mesmo patamar de igualdade. Na medida em que há um acesso, aí começa a diferenciação. Há uma exigência maior, há dificuldades, há uma série de coisas. Enquanto está lá embaixo, naquilo que nós chamamos do chão das fábricas, está tudo bem, está tudo certo. Enquanto persiste a situação de subserviência. Mas na medida em que a pessoa sai dessa situação de subserviência, aí começam os problemas. No maior dos livros, no Salmo 85, está escrito assim: a verdade brota da terra, do céu a justiça baixa o seu olhar sobre a terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram, ou a justiça e o direito se beijaram. Isto é magnífico, é uma verdade que transcende séculos,
porque a Bíblia foi escrita há 1 milhão de anos. E esse versículo aqui citado, ele é atualíssimo, porque sem justiça você não tem direito, sem direito você não tem justiça. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês até esta hora. Agradeço aos organizadores desse evento, a esse arquivo, ao meu colega aqui, o professor Romualdo. Isso. E a atenção de todos vocês. Obrigado. Se de joelhos estou contemplando o nascer do sol, Senhor, vem pena de mim. Essas são as nossas tradições que não podem ser esquecidas, que devem ser sempre lembradas.